Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais uma palestra da equipe Servir, onde hoje traremos para vocês algumas informações a mais, alguns conhecimentos novos sobre um tema muito importante que é E a Vida Continua, pois precisamos trazer um pouquinho mais de acalento a todos esses irmãos que passaram agora pelos dias dos finados, aqueles que perderam entes queridos, né? E para aqueles também que seguiram em frente, que estão do outro lado da vida e aqui deixaram os seus entes queridos também. Me chamo William, trarei para vocês algumas situações, alguns causos, alguns conhecimentos, alguns livros, para que vocês possam também depois estarem pesquisando, criando conteúdos, né, através das bibliografias que nós temos da nossa doutrina maravilhosa. Sabemos que o assunto é vasto, temos muita coisa que podemos conversar sobre e a gente vai estar trazendo alguns pontos principais para que a gente consiga entender por que acontecem essas coisas, por que o desencarne às vezes é tão turbulento, por que nós somos pegos de surpresa. E será que a vida continua? Creio que sim. Através da doutrina espírita, Allan Kardec, Chico Xavier e grandes outros mestres aí da doutrina espírita nos trazem conhecimentos vastos da vida espiritual, aonde consigamos entender cada vez mais como se sucede essa pequena evolução individual, mas muito grandiosa para a humanidade como um coletivo total. Sabemos que não é fácil passar por certos momentos de desencarne. Acreditamos que já passamos por vários, porém pela misericórdia divina de Deus, deixamos, né, as lembranças de vidas passadas adormecidas em nosso íntimo, e quando temos algo à tona enquanto encarnados, vem como aquele íntimo, né, aquela intuição de algo já ter se passado em nossas vidas. Para que possamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto, precisamos entender como nós somos compostos, né, fisicamente, organicamente e espiritualmente, o nosso corpo. As ligações que nós temos com a matéria, através do nosso perispírito, o nosso espírito e a nossa matéria em si, a composição, né, orgânica, que é o nosso corpo. Essa ferramenta maravilhosa que Deus nos criou, para que possamos aqui hoje estar encarnados, aprendendo, evoluindo, pensando, sentindo. E é justamente nesses momentos onde passamos por situações de perda de entes queridos, perda, né, de pessoas que estão no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Recentemente estamos passando aí pela pandemia, onde milhares de pessoas estão sendo, né, retiradas do seu ciclo físico, material aqui do plano terrestre e partindo para a sua pátria amada, que é o nosso plano espiritual, a nossa verdadeira casa, ao lado do nosso Pai Todo-Poderoso e nosso Jesus Cristo, nosso irmão maior. Sabemos que nem sempre é difícil, mas também não sabemos também que não é fácil em alguns momentos. Muitos daqueles que passaram por aqui e hoje sentem o tempo perdido, né? Quanto maior a cultura de um espírito quando está encarnado, mais doloroso se lhe mostrarão os resultados da perda, né, em relação ao tempo. E o plano de vivência para os habitantes, né, da parte do além, da parte da vida espiritual, ele tem múltiplos modos, né? A vida para cada um se especifica invariavelmente e segundo a condição mental que cada um se coloca, tanto daqueles que ficaram como encarnados, como daqueles que partiram, né, os desencarnados. Então a gente precisa ter um pouco de mente aberta nesses momentos para que a gente consiga entender e também participar desse processo, viver, sentir esse processo, porque não podemos queimar etapas, né? A vida é feita de nascer, crescer e morrer, desde os nossos sentimentos, as nossas emoções, né, os nossos pensamentos, a nossa própria vida, o alimento que nós plantamos, né, tudo que criamos através da nossa energia existe um ciclo, nascer, crescer e morrer. E que para que possamos entender esses momentos de perda,
aonde a saudade aperta, onde o coração fica, né, um pouco mais triste. A ligação que nós temos às vezes com o desencarnado é muito maior quando nós descobrimos que ele se foi. Aparentemente, quando às vezes estamos em vida, não valorizamos tanto, então por isso que às vezes é um pouco doloroso ter esse tipo de conhecimento e a experiência que a vida nos traz para que possamos entender esse momento, né? A Covid tem tirado, né, as pessoas do seu núcleo familiar. Precisamos entender o processo, né, da sabedoria divina, o porquê dos momentos em que passamos, né? E algumas literaturas nos auxiliam nesses momentos, né? Desde o Evangelho, segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, onde nos auxilia muito com os conhecimentos das leis morais, né? As leis divinas, que trazem todo o conhecimento, né? De como se operam todas as leis, desde o amor, da caridade, do progresso, do trabalho, a lei da destruição, onde elas se entrelaçam, né? Durante a nossa passagem aqui pela Terra. E no momento dos finados, onde todos relembram daqueles que já partiram, fora as datas que às vezes são marcantes para nós, que nos associam muito a esses desencarnados, a esses entes queridos nossos que já se foram, nós precisamos entender que a nossa vibração auxilia muito aqueles que já se foram. O nosso bem-estar mental também auxilia muito daqueles que se foram, até para que eles encontrem o caminho correto de seguir em frente, pois a vida continua. Não é esse justamente o tema que trazemos hoje? André Luiz, junto com Chico Xavier, Emmanuel também, Bezerra de Menezes, Jerônimo, Adelino, são grandes espíritos aí que já trouxeram para a gente vasto conhecimento para que possamos entender o estágio vibracional de cada ser, né? Além disso, nós temos que observar que a sociedade, né, para lá da morte, vamos dizer assim, carrega consigo os reflexos dos hábitos a que se afeiçoava aqui nesse mundo. Então, os nossos costumes, as nossas manias, né, os nossos apegos, né, os desencarnados de uma cidade onde não encontra-se mais, né, aqui, eles não vão encontrar a mesma situação lá do outro lado, porém o estado mental dele pode construir, porque nós temos uma mente maravilhosa e muito forte, poderosíssima, para que possamos reunir todos aqueles conhecimentos, aquelas experiências que nós já temos, né? E nenhuma construção digna se efetua sem a cooperação do serviço e do tempo, né? De vez que a precipitação ou a violência não constam nos planos divinos e esses planos divinos que supervisionam o nosso universo, né? Eles é que ditam as regras no sentido das leis universais, das leis divinas. Por mais que a gente não tenha conhecimento geral de todas as leis que existem ainda no universo, por isso que existe muita coisa ainda oculta e que o Espiritismo, através da sua revelação, nos traz cada vez mais esses conhecimentos, nós precisamos estar abertos também para essas novas experiências. Não é fácil, não é uma coisa que vem, né, assim, num piscar de olhos, como a gente acabou de comentar, é o serviço, é a cooperação e com o tempo, né? Então, as experiências que andamos passando nos fortaleceu muito para conseguirmos entender o real valor da nossa vida para aqueles que ficaram e para aqueles que se foram. Poderiam às vezes ter um descuidado devido a uma pandemia, pode haver uma necessidade de estar passando num processo reencarnatório, onde o desencarne seja através de uma doença, que existe uma grande evolução, um grande aprendizado do espírito nesse momento de desencarne, quando se dá através de uma forma coletiva, né, como está sendo ultimamente a Covid, e no processo onde a pessoa também vem como uma missão, ser um espírito onde passará por essa aflição e servirá de exemplo para vários outros à sua volta, a sua sociedade, a sua família, as pessoas com quem ele convivia no trabalho. Então, não é só uma pessoa que sofre nesse momento, né? É uma grande maioria.
todos aqueles que têm sentimentos dentro do seu coração, as pessoas que consigam ter um pouco de empatia, consigam entender o que está acontecendo, né? E como essa vibração do planeta vai se purificando através disso, né? Deus, com toda a sua sabedoria, nos enviou o seu Filho primogênito para que possamos, né, através do amor crescer, através das nossas atitudes de benevolência e caridade, e que estamos aqui, logicamente, aí há 2021 anos, aplicando, evoluindo e conhecendo. E que agora estamos numa nova fase. Para quem lembra, Chico Xavier disse, né, para nós, que foi feito um tratado para que a partir dos anos 2000, aí, né, mais exatamente ele falava 2019, que o planeta Terra não entrando mais em guerra, não partindo para, né, a violência que nem a gente estava ditando, sem precipitações, e sim através da cooperação, do serviço, do tempo, que possamos evoluir, sendo depurados através justamente de uma evolução. Intelectualmente nós estamos evoluídos, né? Moralmente precisamos evoluir, e as doenças ela vêm justamente para isso. Eu aprendi desde sempre aí com a minha família que é espírita, que a doença são as flechas dos anjos, nos mostram o caminho que deveríamos percorrer, quando às vezes nos sentimos perdidos, pois nós adoecemos mentalmente, fisicamente, né? E isso nos denota um ponto de reflexão, onde devemos nos cuidar, né? Nos tratar, acolher aqueles que também estão passando por esse momento. Para quem está saudável, pode auxiliar ao próximo. E acontece a mesma coisa que acontece aqui no plano espiritual, no plano material, desculpa, com o plano espiritual. Aqueles que se foram também se encontram perdidos, da mesma forma que aqueles que ficaram e viram seus entes queridos partirem, ficam aflitos, necessitando de auxílio e amparo. Os que estão do outro lado também necessitam. Então, por isso temos os grandes costumes de acender uma vela, fazer uma oração, ir numa igreja, né, independente da qual religião for, para orar a Deus, para que encaminhe, que ilumine, né, a alma de nossos irmãos que se foram. E isso demanda sentimento, demanda uma forma muito carinhosa de empatia, né, aonde no plano espiritual, quando nós lemos algumas literaturas, por exemplo, Entre Dois Mundos, né, nós temos também, eu tenho uma literatura que eu sou muito fã, que é do Bezerra de Menezes, através do nosso irmão Lúcio. Ele conta como está sendo feito toda essa preparação do lado espiritual através de embarcações que retiram todas as pessoas que estão no umbral para serem recuperadas, pois Deus não deixa nenhuma ovelha para trás, enquanto todas não forem recuperadas. Então a misericórdia dele é divina para aqueles que estão em momentos de aflição, tanto na parte material como na parte espiritual. Deus está sempre ao nosso lado, os nossos guias, os nossos mentores, nossos anjos da guarda, qualquer nome que você quiser citar sobre esses irmãos que são no plano espiritual, eles podem e devem ser chamados. Foi nesses momentos que eles mais nos auxiliam, e eles não vão ser hipócritas de dizer, você nunca me procurou e agora você me quer. Não, porque eles são benevolentes. Então, na parte espiritual, muitas das vezes onde as pessoas desencarnam e não entendem que o desencarne aconteceu, às vezes de uma forma abrupta, ou às vezes de uma forma repentina, acontece que nós precisamos resolver e esclarecer a condição do espírito, né, que ele se encontra. Entender que o momento de reflexão, aquela perturbação que acontece com ele, como nós acontecemos conosco, né, no dia a dia ali, de alguma situação que não conseguimos entender, que é necessário tempo, que é necessário acolhimento dos nossos próprios sentimentos. E não quer dizer que você não tenha mais o corpo físico, que você não tenha essas mesmas sensações. Porém, elas podem ser mais brandas, né, ou não. E às vezes os espíritos, quando desencarnam, até parecem ainda em sentir que a matéria ainda existe, né? Sente até o vento passar
né, pelo corpo, vamos dizer assim, quando a gente recebe uma brisa leve, e eles precisam ser amparados, né? Mostrar que aqueles que já se foram de outras gerações, né, da nossa família espiritual, está ao seu lado no momento de desencarne, para que ele entenda e receba esse amor e consiga entender que o trabalho continua, o espírito não morre, o que morre é a matéria e que ele precisa seguir em frente com a sua evolução. E ali, a partir daquele momento, ele consegue entender que ele está sendo amparado, está sendo acolhido, que a misericórdia divina de Deus, né, respeita, né, o nosso livre-arbítrio e o tempo de aceitar as nossas próprias condições. Pois quando desencarnamos e passamos por um momento de reflexão, é um momento que a gente fala que é um umbral, o limbo, aonde nós procuramos, né, os nossos defeitos, aonde nós erramos, o que deixamos para trás. E esse momento é um momento muito valioso, por mais doloroso que sinta, por mais dor que possa, né, vir à tona, mas é justamente ela que vai nos mostrar o amor, a caridade, pois no, na nossa Constituição Universal, vamos dizer assim, nós temos várias dualidades, né? A luz, ela não vai existir se não existir a sombra, né? E a sombra não existe se não existir a luz. Então, para que haja o bem, haja o mal, mas fala, nossa, peraí, como assim? É assim que a gente precisa entender quando se tem a vida. A vida só vai existir se existir a morte, senão não existiria, não é verdade? Então, para que a gente consiga entender isso, a gente precisa valorizar as coisas e nem sempre nós, como espíritos imperfeitos que aqui estamos encarnados para nos evoluirmos, conseguimos entender a saudade, o apego, o ego que fica inflado quando algo que não está no seu controle aconteça. Nós precisamos entender que temos a necessidade, né, de abrir mão. Eu uso uma analogia muito interessante que é de uma corda. Quando você está segurando um peso, segurando através de uma corda aquele peso. E aquele peso está tão pesado que a sua mão já não aguenta mais, sua mão já está doendo. E às vezes dói muito mais porque você continua segurando aquilo. E às vezes já não é mais necessário, você pode soltar e você vai sentir um alívio. Então, eu uso essa analogia porque é muito interessante como que a gente precisa avaliar, né? Eu brinco que toda vez que a gente viajar, se a gente abrir a nossa mala e ver o que nós estamos levando conosco na nossa viagem e avaliar, é necessário? Ou eu preciso deixar isso para trás? Ou eu vou usar realmente isso, né? Então, é nesses momentos que a vida nos coloca nessas situações de reavaliarmos as nossas condições e de que tudo que nos permeia, e aí continuo evidenciando, tanto na vida como na morte. E na morte, ela é, vamos dizer assim, né? No momento do desencarne, muito se diz que a vida se passa diante dos olhos, né? Mas a nossa consciência é algo tão maravilhoso, é uma tecnologia tão avançada que elas nos coloca todos os pontos em que nós fizemos o bem. Só que quando a gente faz coisas boas, a gente lembra, ok, beleza, tranquilo, não tem o que se preocupar. Só vem aquele sentimento à tona. Mas aqueles que a gente deixou passar, aqueles que a gente não fez da melhor maneira que a gente acha que pode ser feito. Isso é uma evolução. Quando você consegue identificar que algo não foi feito da melhor maneira, que você tem uma nova ideia, uma nova resolução sobre aquilo, é um momento de evolução. É o momento que você entra em crise para analisar algo e consegue encontrar uma nova saída. E geralmente a vida nos coloca nessas condições de uma forma um pouco dolorosa, muitas das vezes, pelo nosso apego à matéria, no momento de desencarne dos nossos entes queridos, né? Então, no dia dos finados, pode perceber que a nossa atmosfera, né, o nosso dia, ele sempre chove. Por mais incrível que pareça, pode reparar, sempre chove. E
porque parece que é um bálsamo, né? A minha avó sempre dizia que quando chove é o plano espiritual limpando e lavando, e tirando todos os miasmas que nós, através da nossa vibração e o nosso pensamento, deixa aqui no planeta Terra. Isso me emociona um pouco porque é uma coisa muito linda para quem consegue perceber o plano espiritual quando está trabalhando, daqueles que têm uma aptidão, né, desenvolvida aí a mediunidade em alguns aspectos, porque eu acho que é uma coisa surreal. Você quer ver um exemplo mais próximo disso, que não precisa ter tanta mediunidade ou algo similar? Olha os passarinhos depois que chovem. Olha a alegria que eles ficam sobrevoando as árvores. E eu acho que essa alegria, um momento de evolução da humanidade, num ponto onde que quando alguém desencarnar, a gente ficar feliz por aquele que passou por aqui, por aquele que lutou, por aquele que fez o seu melhor, por aquele que, por onde passou, participou ativamente. Porque todos nós fazemos isso. Por mais que não, mas eu não. Todos nós fazemos o melhor que nós podemos. Se depois da morte, se depois que a gente faz algo, a gente percebe que tem algo melhor ainda para fazer, é porque estamos evoluindo. É porque estamos tendo noção de que algo pode ser feito melhor ainda, mas para aprendermos nós temos que fazermos primeiro. Então por isso que nós estamos aqui hoje encarnados, nesse plano reencarnatório que escolhemos para nossa evolução. É claro, as doenças elas vêm para que podemos expurgar através da matéria sentimentos e emoções que carregamos junto conosco, junto com o nosso espírito. E que possamos entender nesse momento que as nossas orações, as nossas vibrações contam muito para aqueles que já se foram, para aqueles que estão do outro lado. Um excelente trabalho que eu presenciei por um certo tempo na casa da irmã Laura era as orações que nós tínhamos ao sábado, né, com a nossa irmã Fátima, que era assim de uma cor, eu brinco, né, porque às vezes eu consigo ver algumas cores em relação a certos tipos de trabalhos espirituais, assim, principalmente esses de oração, que era muito lindo de se ver. E quando a gente percebe, às vezes, uma pessoa um pouco mais triste, que precisa de um acalento, nós conseguimos ver essas vibrações também através de cores um pouco mais densas ou um pouco mais claras, e que nos ajuda muito a entender certos momentos, para ter um pouco mais de empatia nesse momento, né? E para aqueles que se vão, também estão na mesma condição e às vezes ligado com aqueles que ficam nesse mesmo sentimento de perda, né? Então, a importância da gente conseguir vibracionar para aqueles que já se foram, por mais difícil que seja, é um exercício fundamental para seguir em frente. E que possamos entender que através do Evangelho, né, através de alguma literatura que traça um pouco mais de esclarecimento, né, esse que eu citei de Bezerra de Menezes, onde ele fala sobre as embarcações, sobre os espíritos que estão sendo recolhidos do umbral para que ele possa seguir em frente na sua evolução, pois o espírito ele não retrocede, ele pode estagnar, mas é de estagnar para frente. Você só tem a evoluir, você não perde aquilo que você já ganhou. Claro que não materialmente, sim, através do seu conhecimento e das suas experiências. E esse livro, por Lúcio, ele se chama Herdeiros do Novo Mundo, onde quando voltamos à nossa pátria amada, que é o plano espiritual, nós voltamos para a nossa verdadeira vida, onde todas as encarnações anteriores vêm à tona, de acordo, claro, com o esclarecimento de cada espírito, de acordo com a aceitação de cada espírito, e aos poucos ela vai se abrindo diante dos nossos olhos e nós conseguimos entender quais as necessidades que passamos durante aquela última encarnação e os motivos das quais nós passamos por esses momentos, né? Então é um momento de muito esclarecimento e muita informação de uma vez só, né? Então por isso que é importante nós respeitarmos esse tempo. Da mesma forma que quando estamos aqui ainda encarnados e perdemos entes queridos,
nós temos que também absorver muita informação de uma vez só. São muitos sentimentos, são muitas emoções, vários pensamentos vêm à tona e que nós precisamos, através da reforma íntima, realizar uma certa peneira, usar o nosso crivo para que possamos utilizar isso de uma maneira mais correta possível. E é claro, cada um na sua evolução. E a vida continua. Também esse tema que nós trazemos hoje, nós temos um livro, né? Uma psicografia através do espírito André Luiz, através do Chico Xavier, por André Luiz, né? Que fica na coleção, né? Da vida no mundo espiritual, aonde conta como acontece nos desencarnes, a pessoa entender o porquê de certas situações, o porquê de certas vinganças, sentimentos, rancores, né, angústias que nos acomete durante a vida e que nós conseguimos, né, ter essa elucidação. E esse livro, ele é muito interessante porque, claro, ele omite alguns nomes, né, porque são situações reais que aconteceram, para que não tenha nenhum tipo de constrangimento ou, né, a atingir algumas pessoas que passaram por aquilo, mas que nos conta como se dá, né, esse todo plano reencarnatório que buscamos estudar para nascermos aqui novamente, né? E não quer dizer que morreu, partiu, se foi, que nós nunca mais nos veremos, né? É só um até breve, é só um até logo. Então, por isso que Jesus dizia muito para que nós conciliamos, né? Nós buscamos aconselhar ou nos conciliar com o nosso inimigo enquanto ele ainda está em nosso caminho, pois podemos seguir caminhos distintos, nos separar, porém um dia nós iremos nos rever. Só que quando isso irá acontecer? Por quanto tempo precisareis esperar por uma nova chance, né? Então, quando tem o desencarne, fica muito desse sentimento em nosso coração, trazendo para que nós buscamos uma redenção e que através da psicografia, das manifestações mediúnicas nos centros espíritas, buscamos às vezes uma carta, uma consolação, uma explicação, um motivo, né? E às vezes, nem sempre, né, a gente consegue ter. Porém, eu sempre brinco porque o telefone toca de lá para cá, né, e não daqui para lá. Então, através das nossas orações, nos pedidos, né, através do plano espiritual, às vezes nós conseguimos, né, uma carta, uma psicografia, ou até mesmo algum espírito do plano superior, através de uma incorporação, né, de uma forma mediúnica, de estar se comunicando através de um médium, para nos esclarecer, trazer uma elucidação de como estar do outro lado e como está aquele nosso ente querido, né. Eu tive uma experiência muito interessante, né, de um desencarne através do Covid na minha família, onde por causa de uma criança de 3 anos de idade que foi ficar com uma outra família para que os pais, né, não, com medo de que a criança contraísse a Covid, porque elas trabalhavam em hospitais, né, e acabou que essa criança passou Covid para as pessoas que ela foram na casa ficar. E do casal que veio a falecer devido a essa criança, eles acabaram deixando 2 filhos e que um até que aceitou bem a parte e o momento, até pela evolução espiritual, né, que ele tinha, e que ele teve que auxiliar aquele que junto com ele desencarnou, pois entrou num desespero total. Então, para você ver, né, entender, no mesmo âmbito, um casal, um consegue ter uma elucidação um pouco maior do que o outro, e isso acontece em vários âmbitos. E que possamos entender que esse momento é muito ímpar para cada espírito, né? E que não só a Covid, mas várias outras situações, quando a gente entende que uma criança veio a falecer, né, com uma idade toda aí pela frente, uma vida toda pela frente,
às vezes pela uma meia-idade aí, um jovem de 20 anos, 30 anos, e que nós possamos entender que temos um processo, um tempo de vida no nosso, na nossa matéria, no nosso corpo, e que às vezes é necessário nós retornarmos para aquela carga se terminar, para continuar uma nova. Então, às vezes, esses espíritos que vêm e têm esses momentos, né, como a vida, brevemente, que nós possamos entender que ele está cumprindo a missão dele. Nós vemos hoje muitas crianças, muitos jovens que têm câncer ou uma leucemia, uma doença grave, que passa por esses momentos e que dá uma superação para nós, um crescimento espiritual enorme, porque ele tem na consciência dele de que aquilo ali é o melhor para ele naquele momento, que ele precisa passar por aquilo para evoluir, para seguir em frente. E que nós precisamos entender que esse é o nosso momento. Então, sabemos como é difícil, porém nós precisamos nos ajudar. E são nesses momentos que às vezes pessoas que nós nem imaginamos nos auxiliam. E que se a gente tiver de mente aberta, conseguiremos cada vez mais, né, evoluir. Agradecemos a todos aqueles que aqui hoje puderam acompanhar, né, esse conhecimento, que possam buscar através das literaturas, através dos amigos, das famílias, daqueles que ficaram, que a experiência daquele irmão, daquele ente querido que já se foi, que é um até breve, que é um até logo, né, para que possamos nos encontrar no plano espiritual, que ele possa servir de lição para que a gente valorize aqueles que ficaram, olhar para o lado e ver aquele que nós precisamos nos acalentar, aqueles que nós precisamos, né, acolher e trazer um pouquinho mais dessa experiência que hoje compartilhamos. A reforma íntima é fundamental para que possamos entender, né, os pontos em que nos faz sentir a dor no nosso corpo e entender em qual ponto nós falhamos, né? Nós não somos perfeitos, nós estamos em evolução, mas se conseguirmos avaliar bem esses pontos, nós vamos entender em quais circunstâncias e em qual momento estamos vivendo, crescendo, né? E para que um dia aquilo que não nos sirva mais possa morrer e ficar para trás, e aquilo que nós necessariamente necessitamos, que podemos alimentar para que viva cada vez mais forte dentro de nós, que é o amor de Jesus Cristo. Sem Ele nós não somos nada, e Ele é a luz de cada um espalhada pelo mundo. Pois aquela centelha divina que hoje nós somos aqui nesse corpo, nessa matéria, é a luz que Ele faz brilhar todos os dias através do plano espiritual. E que assim a gente consiga, com o planeta Terra, melhorar a nossa vibração deste orbe azul que é divino e que nos faz cada vez mais aprender a crescer, né? Desenvolvendo cada vez mais a nossa moral e o nosso intelecto. Eu agradeço poder participar desse momento e eu gostaria de fazer uma oração finalizando. É uma oração que eu sempre gosto, sempre gostei, na verdade, né? E que eu aprendi ela em momentos também que não foram fáceis, mas que através do Evangelho eu entendi o que significava a caridade, né? Dar sem receber, nos colocar, né, a postos e não aguardar por nada em troco. Então, a mediunidade, né, o momento de falecimento, o desencarne nos mostra muito como é nos doar através de vários momentos da nossa vida, de sentimentos, emoções e atos, né, e atitudes, que é a nossa irmã Caritas, né? Na passagem do Evangelho, ela diz que é o momento de uma mãe e um filho com fome, e ela orando a Deus, pedindo por um alimento para aquela criança que ela tanto acolhe em seu seio, e o seio dela seco, sem poder alimentar direito aquela criança. E Caritas, no Evangelho, cita que ela incentiva aos irmãos que passam à sua volta daquela mãe e daquela criança, para que eles tenham compaixão e caridade para com aquele irmão.
que consigam fazer, estimular, né, através da intuição, aqueles que possam auxiliar. E os espíritos, né, do plano superior sempre estão à nossa volta, querendo isso de nós. E não a tristeza, a melancolia nesses momentos, e sim auxiliar, ajudar, né, ter esperança e fé dentro dos nossos corações que nada é em vão e que se hoje foi pausado algum relacionamento com algum irmão que foi desencarnado, que está desencarnado, que é somente um até breve. E na Caritas ela fala sobre a prece de Caritas, né, com essa mãe. E ela fala que até a mãe, no momento que ela sente a intuição de que alguém está tentando auxiliar ela, ela prosta a criança até no alto, meio que sem saber o porquê, mas como se oferecesse a quem quer que esteja ajudando ela naquele momento. Então, sabemos um momento difícil então que estamos passando com essa doença. As pessoas que não estão morrendo não só de Covid, mas devido à escassez de alimento, de trabalho, que possamos orar por todos aqueles que estão passando por dificuldade neste momento e que possamos entender que este momento, por mais penoso que possa parecer, irá passar, né? Como Chico Xavier diz, se está tudo bem, isso irá passar. Se está ruim, isso também irá passar, né? Então, que possamos entender que esse ciclo de montanha-russa, né? Eu brinco que eu tenho uma associação que eu faço com isso, né? Se a vida fosse uma linha reta, ela seria muito sem graça. Mas se ela fosse que nem uma montanha-russa entre altos e baixos, como é com todos nós, é onde nós pegamos velocidade, né? E como se fosse uma onda no mar. Na verdade, ela vem através de ondulações, cima e baixo, em cima e baixo, para que possamos, né? Ela, através disso, ela pega velocidade. Na nossa vida é assim. São feitas de altos e baixos. E que possamos entender, quando nós estamos lá em cima, valorizar e agradecer. E como estamos lá embaixo, também valorizar e agradecer. Irmãos, para finalizar, eu gostaria que vocês se concentrassem, relaxassem onde vocês estão agora sentados, deitados. Arrumem sua postura, ajeite o seu corpo, feche os seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus, que possamos, através dessa oração de Cáritas, elevar os nossos sentimentos, as nossas dores, as nossas aflições, estendendo a palma da nossa mão para cima, oferecendo tudo aquilo que nós podemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que através do nosso pensamento, da nossa, né, do nosso chakra que fica na nossa cabeça, recebermos uma nova energia, um novo alimento ao nosso espírito e renovar as nossas energias perante a vida, aonde a salvação é feita da seguinte maneira: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dê ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que a vós não conhecem, e esperança por aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós estendemos os nossos braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso,
a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade e a humildade que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa imagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Agradecemos a todos que estão aqui neste momento. Agradeço a Deus a oportunidade, a nossa irmã que faz esse projeto maravilhoso do Servir Ponto de Luz, e que todos possam ficar na paz de Deus. Que assim seja.